Bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Prazer recebê-la. Igualmente. Gente, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão da limpeza do nosso organismo. Limpeza do terreno biológico. Sim, precisamos cuidar em todos os aspectos do nosso corpo. E assim, evitar doenças. Para falar sobre esse tema, a gente recebe ela, que é doutora na área, inclusive em naturopatia biomédica, e vem trazer para a gente essas informações, Andréa Mombach, que não é a primeira vez que participa do programa, eu já estava com saudades. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente sempre aprende muito com a sua participação aqui, Andréa. Obrigada, é um privilégio. Como está? Tudo bem, tudo ótimo. Viajando bastante? Viajando bastante palestras, cursos e atendimento na clínica, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Gente, a clínica eu visitei já, é o máximo. É linda, inclusive. Fica em Itapema. Isso. E é uma clínica muito agradável. Conversar com a Andréa Mombach em consultório é muito importante. A gente entende um pouco mais, inclusive a gente, né? O nosso organismo, né, Andréa? Isso. Eu digo que eu falo com as células, porque se a gente é capaz de mudar uma célula, a gente consegue mudar o corpo como um todo. Falando sobre o terreno biológico, se a gente fosse exemplificar para que a sua audiência consiga entender o que é o terreno biológico, 70% do nosso corpo é terreno biológico. Olha isso, 70%, simples assim. Se a gente comparar com o aquário, por exemplo, os peixinhos que estão dentro do aquário são as nossas células. Tá. E a água é todo o nosso corpo. Então, o que acontece muitas vezes? A gente tira o peixinho de dentro da água, trata aquele peixinho, tira uma parte daquele peixinho que está doente e bota ele de novo naquele mesmo terreno biológico, naquele mesmo aquário sujo. Entendi. E o peixinho volta a ficar doente. Já dentro da naturopatia, como a gente trata a saúde e a causa, o que a gente ensina o nosso paciente a fazer? A limpar o terreno biológico dele, ou seja, nós vamos tirar o peixinho da água, nós vamos olhar para todo aquele peixinho, a gente vai limpar ele, vai limpar o aquário, descarta aquela água que está intoxicada, que está suja, que está com aquela água turva, coloca uma água adequada, com pH adequado, e aí depois coloca o peixinho de volta na água. E aí a gente tem saúde, construindo saúde todos os dias com escolhas diárias, né? Um estilo de vida saudável. E é aquela saúde com tratamentos muito especiais. Aliás, tivemos uma ótima notícia em relação ao ozônio, agora recente, né? Doutor, agora realmente comprovado, aceito pela medicina brasileira, isso é maravilhoso. Então, além dessas condições, como por exemplo a ozonioterapia, várias outras formas de atendimento, né? E de cuidado e limpeza para esse terreno, não é isso? Isso. Eu sou pesquisadora científica da Socel, onde a gente traz muito conhecimento a nível da eficácia e cientificidade da ozonioterapia dentro da saúde, né? E o terreno biológico a gente consegue limpar com escolhas diárias, né? O que a gente faz no dia a dia? Por exemplo, a gente estava falando antes sobre panelas, né? Você sabia que a escolha das panelas pode gerar doença ou saúde? Isso não é papo de vendedor de panela. Não é. Realmente funciona. Funciona, exatamente. As panelas, elas têm que ser uma panela que não vai soltar metal tóxico, porque o nosso sangue, as nossas células, ela tem uma função. Qual é a função? Levar aquilo que é leve, levar nutrientes, vitaminas, oxigênio, né? Quando entra metal pesado, que pode ser por uma amálgama que eu tenho na boca, pode ser pelo desodorante que eu estou utilizando, pelo shampoo, pelo excesso de maquiagem, esse metal pesado o sangue não vai levar, porque ele é inteligente, ele vai depositar ou no tecido ou no órgão. Então, a partir do momento que você limpou o seu terreno biológico, e a gente tem várias plantas, né, ortomolecular, homeopatia, fitoterapia que a gente indica. Você vai limpar e é importante você ter esse conhecimento para passar a cuidar do seu terreno biológico e evitar que ele fique sujo de novo. A gente está constantemente exposta a várias intoxicações, né? Então, entender o conceito e prevenir é o melhor tratamento. Não adquirir a doença é o melhor tratamento que existe. Sim, né? antes, não ter a doença, tá certo? Exato. Normalmente, a maioria das vezes, a gente corre atrás do prejuízo. Exatamente. Por a falta de conhecimento, muitas vezes, né? E hoje já existe, né? E isso não é só aqui no Brasil, não, viu, gente? Apesar de que aqui realmente nós temos uma escola tremenda, né? Fantástica, que não perde para nenhuma região do mundo. Aliás, muito considerado por outros países essa área da naturopatia, essa área, né, do cuidado com a fitoterapia, desse atendimento, desse conhecimento da área da medicina,
que auxilia realmente por demais. E aí são os fungos, são várias questões que são trabalhadas. Exatamente. Hoje o que a gente mais tem alertado, e eu tenho visto isso, o aumento dentro da clínica, é a síndrome fúngica. Como que a gente pode se contaminar com fungo? Às vezes aquele mofinho que está lá na cortina, às vezes o banheiro, agora a gente está em época de frio, de chuvas, né? Então eu chego lá no meu banheiro, está todo cheio de mofo, aquilo lá são fungos. Às vezes a gente tem a orientação de economizar na alimentação, né? Então lá tem um mamão, parte do mamão está mofado. O que normalmente a gente faz? Qual é o gatilho? Corta a parte que tem mofo e consome o resto. Sim. Só que o fungo ele tem raízes profundas e aquela fruta toda está contaminada. Então, uma sugestão, tenha um pouquinho de fungo, descarta, porque você vai estar levando saúde. Você está comendo fruta, achando que está fazendo algo saudável. Se a fruta está contaminada com fungo, é melhor você não consumir, descarta ela porque ela vai estar contaminada. E o fungo é muito difícil de tratar, né? A gente tem que entrar com antifúngico, é bem complicado. Tem uma micose na unha, quanto tempo leva um fungo para tirar, né? Imagina em todo o sistema. Então, a cândida hoje, né? As mulheres, às vezes escorrimento, às vezes mau humor, né? Então, a gente tem hoje, a gente está exposto a vários tipos de fungo. Eles não são ruins, não. Eles são bons e fazem parte do nosso ambiente. Existem queijos com fungo, vinhos, né? Várias comidas que a gente gosta aí. Então, eles fazem parte do nosso microbioma. Do bem. Do bem. Agora, quando eu tenho uma microbiota doente, onde ela não tem a quantidade de bactérias boas, adequadas, aí o fungo ele se promove, ele é oportunista e aí começa a manifestar em nível de doença. Obrigada, tá? Pela participação. Sucesso. Privilégio.